Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito do pagamento sobre o fluxo de ordens. Porque se nós formos acompanhar a história do mercado financeiro, das bolsas de valores, dos bancos, das corretoras, antigamente, então vamos pensar ali antes dos anos 2000, quando você queria enviar uma ordem de compra ou de venda de uma ação, por exemplo, você, em algum momento muito lá atrás, você tinha que estar presencialmente no lugar para fazer isso. Depois você consegue fazer isso através do telefone. Então você fala com uma pessoa e pede para que ela compre ou venda algo. E depois com a internet você começa a conseguir fazer isso sem que exista esse intermediário físico, sem que exista essa pessoa, mas existe sim um sistema da corretora. Então você vai mandar essa ordem para a corretora e através dela essa ordem continua até a bolsa de valores. Então é uma diminuição grande nos custos de você mandar essa ordem, porque você não precisa falar com a pessoa, mas ainda existe algum custo aí, o custo de plataforma dessa corretora, de outros serviços que ela oferece, mas esse custo reduziu muito. E ao longo dos últimos 20 anos, nós podemos dizer, esse custo foi reduzindo aos poucos. Então, cada ano, via de regra, havia aí no mundo uma certa redução. Então, R$ 1 a menos aqui, R$ 1 a menos ali. Então, quando nós falamos, talvez ali em 2010, para você mandar uma ordem, você podia ter um custo de, por exemplo, R$ 10, talvez mais do que isso, R$ 20. E esse custo foi reduzindo para 9, para 8, para 7, para 6, para 5, para 4, para 3, para 2, para 1, para 0. E isso não aconteceu só no Brasil, isso aconteceu no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Na Europa ainda é um pouco mais raro nós vermos essas corretoras com zero de comissão, justamente porque lá eles não permitem o pagamento pelo fluxo de ordens, diferente do Brasil e diferente dos Estados Unidos. Então, esse custo vai sendo reduzido ao longo dos anos e nós chegamos hoje nesse estado onde nós, na maioria das corretoras, não pagamos nada para comprar ou vender uma ação, para enviar uma ordem através dessa corretora. Só que essa corretora tem custos em criar a plataforma, tem custos em manter uma equipe, tem custos de suporte, tem custos de marketing, custos jurídicos, custos para manter essa infraestrutura. E a pergunta é, como que a corretora paga por tudo isso? Porque há uns anos atrás nós sabíamos, nós olhávamos e víamos que nós estávamos pagando 1, 2, 3, 4, 5, mais talvez reais ou dólares para enviar uma ordem através da corretora. Mas agora que nós não pagamos nada e as pessoas já se acostumaram a não pagar nada e as pessoas que entram na bolsa a partir dos últimos anos se acostumam a não pagar nada na hora de enviar uma ordem através dessa corretora. Como que essa corretora faz dinheiro? Bem, de algumas formas, mas essas corretoras com zero comissões, via de regra, elas vão ganhar dinheiro, não através de cobrar de você uma comissão, mas sim de ter um retorno sobre a venda do teu fluxo de ordens. Então, o que elas fazem? Elas pegam essas ordens que nós mandamos através dessa corretora, e ela manda esse fluxo de ordens para alguma instituição, para algum fundo, para algum market maker. E aí, depois disso, essa ordem vai para a bolsa de valores. Então, antigamente, o que acontecia é você enviava uma ordem através da corretora e essa ordem ia para a bolsa de valores. Então você tinha um intermediário. Agora você envia essa ordem através da corretora, passa por um market maker e depois essa ordem cai na bolsa de valores. Ou seja, agora há dois intermediários. Um intermediário foi acrescentado nessa operação. E esse intermediário, esse market maker, esse fundo, esse banco, paga por conseguir ter acesso e ver quais ordens estão sendo mandadas antes que elas cheguem na bolsa de valores. E por que eles fazem isso? Por que eles pagam para a corretora para ver essas ordens antes que elas caiam no book da bolsa de valores?
no livro de ordens da Bolsa de Valores. Porque dessa forma ela consegue ver aonde que está o volume do mercado, aonde estão as ordens, para onde estão indo as ordens de compra e de venda, aonde estão os stops nesse mercado. E com isso ela consegue, por exemplo, tomar a contraparte em certas ordens, ela consegue casar certas ordens. Então digamos que há uma ação que está sendo comprada a R$ 9,00 e está sendo vendida a R$ 9,10. Então existe um bid-ask spread aí de aproximadamente 10 centavos. E o preço médio seria algo ali nos R$ 9,05. Se há pessoas que mandam uma ordem a mercado para comprar ou para vender essa ação, ou até uma ordem limitada para comprar ou para vender essa ação, aquele market maker pode casar essas ordens ou pode tomar a contraparte nessas ordens. E nisso ele pode, por exemplo, ganhar um spread nessas ordens. Então digamos que eu envio uma ordem de compra a R$ 9,06 e alguém envia uma ordem de venda a R$ 9,04. Essa instituição pode tomar a contraparte nessas ordens, ganhando algum spread entre essas duas ordens, porque ela vai ter acesso a essas ordens antes que essas ordens cheguem no mercado, cheguem na Bolsa de Valores. E aí dentro disso nós temos também a figura da Dark Pool, que eu tenho um vídeo inclusive que eu falo só a respeito de Dark Pool e mais alguns outros conceitos, que é basicamente essa exchange fora da exchange. Então uma instituição que vai ter ali uma Dark Pool e consegue fazer o casamento dessas ordens ou tomar contraparte nessas ordens e daí depois vai lá e registra na Bolsa de Valores que houve determinada operação com certo número de contratos, com certo número de lotes em determinado strike. E aí entra algumas polêmicas. A primeira polêmica é que nós não estamos pagando comissões, mas essas instituições que pagam por esse fluxo de ordens, elas estão nos sacaneando, no sentido que elas estão piorando o nosso preço, estão piorando a nossa execução e fazendo com que você não pague ali R$ 1, R$ 2, R$ 3 quando você vai enviar uma ordem, mas você paga R$ 1, R$ 2, R$ 3, R$ 4, R$ 5, R$ 6 em spread, porque quando você compra mais caro, quando você vende, você acaba vendendo mais barato. E que, na verdade, esse pagamento por fluxo de ordens não deveria existir e nós deveríamos voltar ao modelo antigo, que é você pagar comissões. Mas é muito difícil que isso aconteça, porque as pessoas gostam de poder operar sem pagar nenhuma comissão. E também existem formas de você fugir disso. Por exemplo, você pode enviar uma ordem limitada quando você vai comprar ou quando você vai vender. Aí você não vai pagar um valor acima dessa ordem limitada ou vender em um valor abaixo dessa ordem limitada. Então isso é uma forma. E aí se você, por exemplo, vai fazer um trade onde você vai comprar algo de determinado valor, você pode enviar uma ordem limitada de venda acima e aí também você não vai sair num valor pior do que você quer, você vai sair naquele valor, naquele strike fixo que você quer, ou num valor melhor do que aquele. Isso se a operação for a seu favor, né? Porque você comprou, então você quer que o mercado suba e aí você vai vender por um número superior acima do que você comprou. Mas se a operação for contra você, aí você vai ter que zerar a sua operação a mercado e aí sim talvez você pode acabar sendo spreadado, você pode acabar tendo uma execução pior. Então, uma forma de não escapar 100% disso, mas minimizar esse efeito, é você sempre operar com ordens limitadas e não fazer ordens a mercado, não entrar com ordens a mercado. E outra crítica grande ao pagamento pelo fluxo de ordens, isso é algo estudado, e eu já vi muitas pessoas que são contra o pagamento por fluxo de ordens falando a respeito disso, é que nos últimos anos nós vemos em vários ativos os spreads aumentando, o que é algo negativo. Então talvez aquela ação onde existia um spread de 10 centavos e a compra estava lá em R$ 9,00, por exemplo, e a venda estava em R$ 9,10, agora esse spread é de 20 centavos. E agora a compra está em R$ 8,90 e a venda está em R$ 9,20. Ou então é de 15 centavos. Mas esse spread em vários ativos acabou aumentando
Justamente porque essas ordens mais próximas do preço médio, elas acabam sendo casadas e não ficam ali no book igual elas ficavam anteriormente. Isso é algo ruim? Isso é algo bom? Bem, quanto menor o spread, melhor. Mas isso não quer dizer que essas operações não estão saindo e não estejam saindo com um preço razoavelmente bom, ou talvez com um preço até melhor do que antigamente saía, tanto para o comprador quanto para o vendedor. E é legal também citar alguns nomes, algumas instituições que fazem esse tipo de operação. Então nós temos a principal no mundo, né, que é a Citatel, do Ken Griffin, então extremamente famoso, um dos homens mais ricos do mundo. Deve estar aí talvez entre os 20 ou 30 homens mais ricos do mundo. Aí temos a Wolverine, a Global Execution e a Virtu Americas. Então, essas são algumas das maiores empresas de market making e que fazem o pagamento pelo fluxo de ordens, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil e também em outros países. São essas empresas que acabam viabilizando, de certa forma, nós termos comissões zero, nós não pagarmos comissões, nós podermos comprar e vender de graça. Na verdade, nós paramos de pagar a conta via nossas comissões e agora aqueles que pagam a conta das corretoras são justamente essas instituições que eu citei para vocês anteriormente. E aí agora você pode me perguntar, Marcos, é ruim o pagamento pelo fluxo de ordens ou é bom? Aqui no Brasil nós chamamos também de RLP, né? O Retail Liquidity Provider, aquele que provém liquidez para os consumidores das corretoras, para o mercado. E eu acho que eles são positivos, sim. Então nós conseguimos ter comissões gratuitas, o que é ótimo. Comissão é algo realmente caro, principalmente dependendo do tipo de operação que você faz. Se é uma operação que você compra uma ação e esquece durante anos, é uma coisa. Mas se você faz uma operação de curto prazo, ou se você faz uma operação long and short, então você compra algo e vende outra coisa, ou você opera ali em algum spread, realmente as comissões ficam muito caras. E você não ter que pagar essas comissões é sim algo muito bom e com isso muitas vezes você consegue até ter uma lucratividade muito melhor. E você consegue evitar você ser espredado enviando ordens limitadas. E mesmo se você envie ordens a mercado, eu realmente não acredito que você vai ter um preço muito pior na sua compra ou na sua venda do que você teria se esses market makers não existissem. Onde eles ganham não é necessariamente em te dar uma ordem de compra ou de venda muito pior, mas sim no casamento dessas ordens e também em entrar como contraparte dessas ordens e ficar arbitrando o mercado. Então é muito mais isso do que realmente piorar muito a sua ordem para que ele ganhe em cima disso. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais do porquê que hoje em dia em quase lugar nenhum você paga para utilizar uma corretora, como que funciona esse pagamento por fluxo de ordens e espero que com esse vídeo você consiga ter tirado talvez alguma conclusão, se isso é bom ou se isso é ruim. Então, deixe seu comentário, nos diga se você gosta do pagamento de fluxo de ordens ou não, se você acha que isso piora os seus preços ou talvez até melhora os seus preços. Bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.